Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesta hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos fala sobre o sinal de conversão. Por isso que João Batista envia seus discípulos a Jesus para que possa perguntar a ele se ele é o Messias, aquele que há de vir, ou se deve esperar outro. Essa pergunta que os discípulos de João Batista fazem a Jesus é essencial, porque João Batista sabia quem Jesus era. Mas João Batista quer que os seus discípulos tenham um encontro pessoal com Jesus. Por isso, Jesus ele vai não responder a pergunta do jeito que eles querem, mas vai responder a pergunta manifestando aqueles que são os sinais messiânicos. Por isso que a obra de conversão é uma obra onde Jesus realiza essas realidades na nossa vida. Porque assim acontece com cada um de nós. Nós somos atraídos a Cristo de alguma forma. Aqui nós vemos como que essa atração vem através do anúncio e do envio de João Batista, que está movido pelo Espírito Santo, e envia os seus discípulos a Jesus. Eles vão até Jesus atraídos com um anseio de responder, que ele responda um questionamento do mais profundo do seu coração, e Jesus fala para eles sobre aquilo que eles estão escutando e estão vendo, que são os sinais de conversão, que é a cura de doenças e enfermidades, os espíritos malignos que são expulsos, os cegos que recuperam a vista, e assim muitos outros sinais. Aqui Jesus elenca esses pequenos sinais que são essenciais para a nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer a eles: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Primeiro, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Esses são os sinais de conversão na nossa vida, porque o verdadeiro encontro pessoal com Deus nos leva a permitir com que Deus realize essa obra em nós, essa obra onde nós recuperamos a vista, porque nós começamos a ter um olhar sobrenatural sobre a nossa realidade, nós somos curados da nossa paralisia, porque agora nós começamos a caminhar, a seguir a Cristo. Nós somos purificados da lepra, que é essa doença, que é o pecado na nossa vida, que vai nos tornando uma espécie de morto-vivo, porque estamos vivos, mas estamos morrendo na nossa alma. O pecado ele faz isso, mas nós somos purificados, e essa purificação não acontece de uma hora para outra, mas nós somos colocados num processo de purificação, onde nós vamos sendo curados dos nossos pecados. Os surdos ouvem, nós começamos verdadeiramente a silenciar mais para escutar
Aqui nós temos também a vida de oração, porque o encontro pessoal com Cristo nos leva a essa vida de oração. Depois, os mortos ressuscitam, porque essa é a realidade que nós vivemos no nosso interior. Uma vida nova em Cristo, uma participação da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, da verdadeira bem-aventurança, que é em Cristo que nós alcançamos. Por isso que nós ressuscitamos em Cristo, morremos com Ele para o homem velho, mas ressuscitamos com Ele para o homem novo. E depois a boa nova é anunciada aos pobres. Essa boa nova que é anunciada não é só uma boa nova anunciada pelos lábios, mas é a boa nova que é anunciada através do nosso testemunho, da nossa vida, que se manifesta a todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são pobres porque ainda não encontraram a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro que é Deus e o seu reino. Por isso que Jesus envia esses discípulos a João justamente para dizer isso, aquilo que eles estão vendo, que são os sinais de conversão, que são esses sinais de Deus de recondução da humanidade para o verdadeiro caminho. Por isso que Jesus no final do Evangelho vai dizer: e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Isso significa que Jesus está chamando a atenção, exortando a cada um de nós para que a gente não se escandalize com o ensinamento dele, com aquilo que ele da forma que ele nos conduz, e principalmente que nós possamos não se escandalizar com a obra de amor e de misericórdia que ele quer realizar na nossa vida e na vida da humanidade. Essa é a obra de conversão que nós precisamos realizar dentro de nós e permitir com que Deus realize dentro de nós, porque essa conversão, ela traz sempre, a verdadeira conversão, ela sempre traz esses sinais messiânicos, os sinais de que Jesus Cristo habita em nós e pelo Espírito Santo está realizando essa obra de santificação em nós e através de nós para reconduzir o mundo ao verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.